O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de que todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, alvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Encurvam-se e caem, mas nós nos levantemos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, e ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Salmo 20. Oração pelo Rei. Salmo de Davi para o músico mor. Alvoraremos pendões. No passado, os soldados que saíam para guerrear eram conduzidos por aqueles que carregavam a bandeira do seu povo. Ser escolhido para levar o estandarte era um privilégio e, ao mesmo tempo, um risco, pois este guerreiro se tornava o alvo mais cobiçado pelo inimigo. Da mesma forma, aqueles que possuem a fé genuína são corajosos, pois erguem a bandeira do Evangelho e servem o Altíssimo com todas as suas forças, mesmo que isto lhe traga perseguições e dores. Amém, irmãos? Nós estamos falando um pouquinho hoje sobre o Salmo 20, neste culto ao seu lar, a hora da esperança. Nós vimos aqui que no passado os soldados que saíram para guerrear eram conduzidos por aqueles que carregavam a bandeira do seu povo. Isso daí era um privilégio, ser escolhido para carregar a bandeira do seu povo. E hoje é um privilégio para mim e para você também, nós podemos carregar a bandeira do Evangelho, né? Quantos não têm o conhecimento da palavra de Deus, não têm o conhecimento do Evangelho, mas eu e você, Deus nos deu esse privilégio de nós conhecermos o Evangelho. Para que nós conhecemos o Evangelho? Somente para nós? Não, irmãos, o Evangelho é para todos, né? A Bíblia diz que o Evangelho é para todos, a todos aqueles que creem na palavra e o receber, se torna filho de Deus. A palavra do Senhor diz que ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos os que receberam se tornam filho de Deus. Então não é a placa X de igreja, a placa Y, ou este ministério, ou aquele, ou aquela igreja, não. A todos que receberam. Receberam quem? Receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu estava estudando um pouquinho outro dia lá na outra casa que eu estava morando, porque agora eu estou de casa nova, né? Graças a Deus estou de casa nova. E eu estava estudando lá um pouquinho. Às vezes a gente fala assim, todo caminho leva a Deus. Não, irmão, não é todo caminho que leva a Deus. A Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo. Esse negócio da gente falar assim, todos os caminhos que levam a Deus, é uma forma da gente não querer ofender a outra pessoa, e a gente fala, é mesmo, né? Todo caminho leva a Deus. Não, irmão, mas nós que conhecemos o Evangelho, que carregamos a bandeira do Evangelho, como aqueles soldados no passado, eles carregavam o estandarte da bandeira, e para eles era um privilégio, mas eles eram focados pelo seu inimigo. Eles eram focados, o inimigo sempre estava de olho nele. E tem pessoas que não quer ter assim um combate espiritual com o seu inimigo e aceita tudo que a outra pessoa fala. Então, né, pastora, todo caminho leva a Deus. Aí eu falo, é verdade mesmo, todo caminho leva a Deus. Não, irmãos, aí é uma oportunidade que você está tendo de falar, não, meu irmão, nem todo caminho leva a Deus. Deus está presente em todos aqueles que invocam o nome dele, mas não todos os caminhos levam a Deus, não.
Porque a palavra de Deus, o Evangelho, eu carrego a bandeira do Evangelho, e no Evangelho de Cristo não está escrito que todo caminho leva a Deus. E como eu estava falando para os irmãos, né? Eu estava vendo ali algumas doutrinas assim de outras denominações, não doutrinas evangélicas, outro tipo de doutrina, que eles não acreditam que existem os demônios, eles não acreditam. Eles não acreditam que a pessoa morre, depois da morte segue-se o juízo. E muitas vezes a pessoa fica misturada, né? No meio de... É que nem aquela pessoa que nem chuchu. Tem pessoas que é igual o chuchu. Se você colocar o chuchu junto com a carne seca, ele fica com gosto de carne seca. Se você colocar o chuchu junto com a abobrinha, ele fica parecendo abobrinha. Aonde você coloca o chuchu, ele pega o sabor. E tem pessoas também que pegam o sabor de tudo quanto escuta. Pega o sabor. Escuta isso, tá. Escuta aquilo, tá bom. Não, irmãos. A palavra de Deus, examinais as escrituras, porque elas testificam de mim. Isso daí disse Jesus, isso daí. Examinais a escritura, porque elas testificam de mim. Então, você carregar a bandeira do Evangelho é um privilégio. Eu carregar a bandeira do Evangelho é um privilégio. Mas eu tenho que carregar a bandeira do Evangelho, e também quando alguém tentar me afrontar fora do conhecimento que Deus já nos deu, eu não tenho que ficar aceitando. Eu não tenho que ser que nem chuchu, se misturar com tudo que eu achar para não desagradar outra pessoa. Então eu vou me misturar com aquela pessoa para não desagradar ela, porque Jesus andava com os pecadores, Jesus andava com os beberrões, ele andava, mas porque qual era o objetivo de Jesus? Era carregar o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho todo esse tempo que ele esteve aqui na terra. O propósito de Jesus Cristo era pregar a palavra, pregar salvação, pregar cura divina, pregar libertação. E também ele pregou que ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria o Espírito Santo até o dia que ele viria nos buscar. Então Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Jesus Cristo também é rei. Ele virá buscar a sua igreja. São os 4 evangelhos. Jesus, ele pregava os 4 evangelhos, e ele é o próprio evangelho. Jesus Cristo, ele é representado, e ele é o evangelho. Ele é tudo. Jesus Cristo é de Gênesis, Apocalipse, ele é tudo. O tema central da Bíblia é Jesus. E não adianta, irmãos. Eu aceitei Jesus, eu tinha 13 anos de idade, quando eu aceitei mesmo Jesus no meu coração. Foi num culto de oração no dia 10 de janeiro de 1978, faz tempo. Eu nunca mais deixei de acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não deixei de acreditar. Não deixei de acreditar na Bíblia, acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Então, você que está me ouvindo nesta noite, você tem que confiar no Senhor. No passado, eles confiavam em carros, outros confiavam em cavalos, né? Porque era o meio de transporte daquela época. Hoje as pessoas estão confiando muito, sabe no quê? Na tecnologia. E às vezes eu penso assim, tudo é na tecnologia, tudo é celular, você paga a conta pelo celular, pelo aplicativo. Mas se de repente tudo isso acabar, como é que vai ficar a situação do ser humano? Porque eles confiam na tecnologia, né? Hoje eles fazem
aquela inteligência artificial aí, que se você não prestar atenção, você acha que aquilo é real. Quando que no meu tempo, quando eu era criança, que não imaginaria na nossa cabeça que isso ia estar acontecendo. Nós não imaginaríamos, porque nós não sabíamos. Mas a Bíblia também já avisava que a ciência ia se multiplicar. Então, tudo que foi colocado é bom, mas desde que você saiba usar. Agora, uma coisa é verdade, irmão, na vida da gente tudo passa. Nada fica para sempre, tudo passa. Mas uma coisa eu tenho certeza, pode passar os céus e passar a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela é de Gênesis a Apocalipse, ela sempre será a mesma. Eu posso mudar minha maneira de ser, as igrejas pós-modernas já mudou bastante, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. O mesmo Deus que usou 40 homens inspirado pelo Espírito Santo para escrever 66 livros na Bíblia, é o mesmo Deus que está hoje aqui comigo e com você. Então não confie muito na tecnologia, não confie muito nos recursos que você tem na mão, não. Porque recurso pode acabar, dinheiro também acaba, mas a verdade jamais vai acabar. E a verdade, ela acaba em qualquer lugar, irmãos. Nunca queira ganhar qualquer coisa na sua vida através de mentiras. Não. Conquiste tudo que você tiver que conquistar ainda nesse... Não sei quanto tempo a gente vai viver ainda nessa terra, mas conquiste com a bandeira que Deus colocou nas tuas mãos. A bandeira do Evangelho. O Evangelho é verdade. Então conquiste ela com a bandeira do Evangelho. Tenha um propósito na sua vida. Tem pessoas que não têm propósito. Passa ano, vira ano, não tem propósito. E saiba que desde que você nasceu, o Senhor já tinha e ainda tem um propósito na sua vida. Eu estava vendo a cultura judaica, estava escutando, né, uma moça judia, né, que fala que ela é de judeu, da nação dos judeus. Ela falou que os judeus acreditam assim, ó, que quando uma criança nasce, ela tem que ser bem cuidada pelos pais. É a cultura deles lá. Quando uma criança nasce, ela tem que ser bem cuidada pelos pais, bem educada, bem ensinada. Por isso que lá no livro, né, acho que é, não sei se é Deuteronômio, fala que é para a gente ensinar as crianças, colocar placas, né, nas paredes com versículos bíblicos. E em Provérbios também fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque até quando ela for grande, ela não se desviará dele, não vai se desviar. Então, como eu estou falando aqui do Evangelho, e eu lembrei dessa cultura dos judeus, né? Que uma criança, quando ela nasce, já nasce com plano, com propósito de Deus na vida dos pais, de ensinar aquela criança. E às vezes os pais se desviam do Evangelho, né? Larga a mão, não vai na igreja, não busca a presença de Deus, não busca o Senhor só na hora da angústia, né? Mas nós temos que buscar o Senhor todos os dias, não é só na hora da angústia. Com tudo que é o Salmo 20 diz que o Senhor nos ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Então, dia de angústia vai chegar? Vai, para todos. Infelizmente, ninguém quer passar, mas a gente passa, irmãos. Passa por dias de aflições, dias de angústia, dias de tribulações, de peleja. Todo mundo passa.
A Bíblia diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, este evangelho, muitas vezes que eles pregam aí, que os cristãos não podem passar luta porque está em pecado, que os cristãos não passam por isso. Não, isso não é um evangelho verdadeiro. Porque a verdade, ela é essa daqui, ó. Que ele fala que no mundo nós teremos aflições. Quanta aflição você já não passou? E você não passou? Quantas aflições eu já não passei? E eu não tô aqui? Eu não tô aqui? Eu tô aqui. Você tá aí? Nós estamos aqui adorando ao Senhor. O que a gente não pode é esquecer do evangelho. Cuide da sua Bíblia, cuide da palavra de Deus, guarde a palavra no coração, porque talvez esse livro aqui, ó, um dia eles podem até tirar da nossa vida. Pode falar que não pode mais, proibir, o sistema pode proibir a gente ter uma Bíblia na casa, uma Bíblia na prateleira da gente, né? Agora não usa mais prateleira, né? Agora nem sei como que fala mais, esse móvel que eles falam aí, estante, né? Tanta coisa, pode até tirar da casa da gente, chegar um sistema aí e falar assim, quem tem Bíblia vai recolhendo tudo, ninguém sabe, né? Vai recolhendo tudo, vai recolhendo, mas de dentro de você, desse lugar que Deus colocou em você, é um lugar separado aqui, ó, na nossa vida, é um mistério, né? É um mistério, porque a mente nossa é aqui, né? A mente aqui, o cérebro da gente é aqui, né? Dentro aqui é o cérebro. Eu que já fiz tanta ressonância, tomografia, eu sei que o cérebro meu é aqui, o seu também, mas o sentimento é aqui. Então, aqui você vai pegando, você vai ouvindo as coisas de Deus e você vai colocando aqui, vai guardando nessa caixinha. Tem gente que tem um coração muito pequeno, assim, ele não consegue guardar as coisas boas, pequeno para guardar as coisas boas. E a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez é bom. Ele não guarda as coisas boas. Então a caixinha dele aqui é muito pequena para guardar as coisas boas, mas é muito grande para guardar mágoa, rancor, ódio, ira, vingança. Né? Porque tem gente que tem espírito de vingança, ele se vinga mesmo da outra de uma forma terrível. Irmãos, toma cuidado, não guarda nada disso dentro do seu coração, não. Guarda o evangelho de Jesus. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Memoriza, irmãos, a Bíblia, memoriza. Pega aí um versículo por dia e vai memorizando ele. Vai memorizando, vai falando, vai tentando repetir ele assim o dia todo. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Aí você começa, o Senhor te ouça no dia da angústia, o Deus de Jacó te proteja. E é muito bom. É bom para muitas coisas, é bom para exercício da mente, é bom para edificar o teu espírito. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma ressonância e eu tenho, quando eu entro naquela máquina, eu tenho fobia. E quando eu entrei naquela máquina, lá o médico falou assim para mim, ai, não precisa ter fobia não, a senhora olha para trás aí, a senhora vai ver que a senhora não está presa, vai que a fobia é uma coisa muito ruim, né? Quem sente sabe. Aí o que eu fiz? Guardei o Salmo 23 no meu coração, recitei o Salmo 23 inteirinho dentro de mim, lembrei da pregação do dia anterior, preguei para mim mesmo ali e fiz aquela ressonância. Então, nos momentos de angústia, no momento de luta, de dificuldade, não confie naquilo que você tem na mão, que é homens, celulares, homens que eu quero dizer seres humanos, né? Nos seres humanos, em pessoas. Não confie em pessoas. Que aqueles confiavam em carro, em cavalo,
Mas Davi fala assim: nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, na hora da sua angústia, o Senhor te proteja, o Senhor te ouça e o Senhor também salva você, né? Porque você é ungido do Senhor. Aí Davi fala assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Agora ele sabia que o Senhor salva o seu ungido. Então, o nosso Deus é a única pessoa, irmãos, que na hora da sua dificuldade, ele pode entrar com salvação e com provisão. O crente não sai com Deus, não. Com Deus ele não perde tempo e ele não sai decepcionado. Amém? Confie em Deus. Boa noite, que o Senhor te abençoe, te guarde. Vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque nós faremos menção do nome do Senhor. É no Senhor que nós confiamos, na circunstância, não é nas pessoas, mas é no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, que nós depositamos a nossa confiança. Porque na hora que mais nós precisarmos, na hora da nossa angústia, na hora dos nossos problemas, das nossas dificuldades, é nesta hora que o Senhor vem nos socorrer. Na hora que a gente está triste, abatido, decepcionado com a circunstância, com as pessoas, que as pessoas muitas vezes nos decepcionam. Nesta hora nós confiamos no Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que neste momento, pela Tua palavra de poder, o Evangelho que nós carregamos no nosso coração, a bandeira do Evangelho que nós carregamos, por isso que nós somos focados pelo inimigo. O inimigo não gosta dos cristãos, não gosta daqueles que confiam no nome de Jesus, porque ele já é um perdedor. E a nossa bandeira está escrito que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos felizes porque nós confiamos, não é no homem, não é no sistema, mas é no Senhor Jesus que nós confiamos. E a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Então, Senhor meu Pai, pela Tua palavra, eu quero pedir ao Senhor nesta hora, entra no lar deste ouvinte, coloca uma bênção especial na mão desta pessoa, na vida desta pessoa. Se ele estiver desempregado, abre as portas do emprego para ele. Se estiver passando por um momento de enfermidade, queima esta enfermidade do alto da cabeça até as plantas dos pés e entrega a vitória para este irmão, para esta irmã e para esta criança também que ora comigo. Se esta criança está passando por um momento de dificuldade, que o Senhor vá sobre esta criança, quebrando todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, todo laço armado contra esta criança agora, caia por terra em nome de Jesus. Livra do perigo, livra do acidente, livra do sequestro, livra dos espíritos enganadores, em nome do Senhor Jesus. Abençoa este irmão, esta irmã, com a graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Deus que te abençoe, deixa aí um joinha, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com todos os seus contatos, põe no status, põe no Facebook, manda para os amigos, para os parentes e abençoa, seja esta pessoa que disse aqui Davi, né? Que antes os soldados carregavam a bandeira, o estandarte na mão. Hoje nós carregamos o estandarte do Evangelho. Isso é um privilégio. Então, semeie o Evangelho e colha 100 vezes mais na sua vida. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança.